bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Peixes, para o mês de setembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o 2 de Ouros. O 2 de Ouros ele fala dessa energia disponível para o trabalho, né, para a realização. Então, abre-se agora, no mês de setembro, oportunidades ou para se conseguir um novo trabalho, ou para iniciar novos caminhos, novos desafios dentro daquela atividade que já está se fazendo. Uma atividade muito ligada a essa parte mais material da vida, né? A parte mais terrena, né? Ligada ao elemento terra, mostrando que está disponível aí uma energia para a realização material, mas é uma energia de movimento, sabe? Que precisa ter a percepção e se acompanhar as oportunidades que aparecem, não deixar a oportunidade fugir pelas mãos, né? E o que pode trazer alguma dificuldade nesse processo, que vai aqui para a carta da posição 2, que é o 10 de copas. O 10 de copas ele fala do equilíbrio, da harmonia, né? Da estabilidade. Então, o que pode trazer dificuldade nesse processo é justamente o inverso disso, o desequilíbrio, a desarmonia. É um momento de fazer uma reflexão, fazer uma autoanálise, até para saber por que no passado, em relação a novas realizações, a novos trabalhos, o que possa ter sido feito de maneira equivocada? O que nós poderíamos ter feito diferente? Né? Que atitudes nós poderíamos ter para que não causasse aí uma desarmonia? Não tem aquela frase que diz, quando um não quer, dois não brigam? Então, muitas vezes, é possível sempre buscar uma solução de harmonia, onde se possa conciliar os interesses. Mas para isso é preciso abrir mão, vamos dizer assim, da palavra final, sabe? Tem pessoas que têm a necessidade, aí, questões aí pessoais que são analisadas dentro de uma terapia, né? Que precisa dar a palavra final, né? Precisa ter a última palavra, ou talvez precisa provar que o seu ponto de vista está certo. E isso muitas vezes é o causador de conflitos, porque quando duas pessoas têm opiniões diferentes, têm uma divergência, a solução virá por uma terceira via. Não vai ser nem a opinião do A, nem a opinião do B, mas vai ser uma opinião C que consiga conciliar os interesses dos dois. Mas para isso, o A vai ter que abrir mão de alguma coisa e o B também vai ter que abrir mão. O problema é que existe muito apego, né? As pessoas, quando têm determinadas vontades ou desejos, elas se apegam àquilo que elas querem e não tem muita dificuldade de abrir mão, né, em prol de uma melhor harmonização. Então, essa questão precisa ser observada. E o que está aparente aí na questão, a carta aqui da posição 3, aí é interessante que vem a carta do carro. Que a carta do carro é justamente isso, o equilíbrio dos opostos. Aqui a gente vê o deus Ares segurando, né, guiando a carruagem, né, onde de um lado tem um cavalo negro puxando para a direita e do outro lado o cavalo branco puxando para a esquerda, ou seja, são os opostos, são os instintos, são as emoções, as impulsividades. Esse controle dessas
energias opostas dentro de nós mesmos, é que vai favorecer, vai propiciar esse equilíbrio demonstrado ali pelo 10 de copas, para justamente conseguir ter uma harmonização para aproveitar essa energia disponível aí pelo 2 de ouro para o trabalho, para a realização. Então talvez é um momento de se fazer mesmo uma introspecção, uma autoanálise e observar, né, em relação a essa questão de trabalho, de novas atividades, de novos projetos, novos inícios, o que pode no passado ter dado errado e por quê? Né? E se aí as respostas forem o outro, né? No passado, num determinado trabalho, eu tive um problema porque tinha um chefe que era assim, tinha uns colegas que era assado. Se eu não tivesse aquele chefe, se eu não tivesse aqueles colegas, eu teria sucesso. Então, esse tipo de resposta mostra exatamente onde está o problema. Por quê? Por isso que a gente falou antes dessa necessidade do autoconhecimento, que é o trabalho que nós fazemos lá na terapia tarológica, que é justamente enxergar que o externo a gente não consegue mudar. Cada um, o chefe, os colegas vão ter a sua opinião e a sua maneira de agir. Mas a nossa maneira de responder aos outros, né, está no nosso controle. Né? Nós não, por exemplo, a pessoa está lá no seu trabalho tranquila. Aí vem um chefe estressado, um colega está estressado com algum problema e já meio que passa aquela energia, né, contagia aquela energia de estresse para você, por exemplo. E aí você estava ali no seu trabalho tranquilo, e aí daqui a pouco só o fato de ter chegado aquela pessoa, né, com aquela atitude, com aquela energia, aquilo já baixou a sua própria energia. E aí é que mora a questão a ser analisada. Por isso o trabalho de autoconhecimento. Por que eu fico aberto, fico sujeito a sair do meu equilíbrio, da minha tranquilidade, se vier alguém de fora estressado, né? Se vier alguém de fora trazendo um problema. Se aquela pessoa não aparecesse, eu estaria equilibrado. Mas como ela apareceu com um problema, aquilo ali me desequilibrou. Buscar identificar o porquê que isso acontece, porquê que desequilibrou, o que a pessoa, aquele comportamento, aquela energia encontrou eco em mim e eu dei essa resposta, porque tudo já foi estabelecido para que cada um seja o senhor de si, para que não dependesse dos outros, no sentido, o que eu quero dizer com isso? Quando o todo, o Deus, o Criador do Universo, criou, né, o planeta, os seres para habitarem, ele já deu a cada um essa capacidade do equilíbrio, do autocontrole, justamente porque saber que ao dar livre-arbítrio, cada um ia procurar o próprio interesse. Então inevitavelmente haveria, né, conflitos de interesse de sobra. Então, era preciso que cada ser tivesse essa capacidade para não se deixar atingir pelos outros, porque senão vira uma coisa injusta, no sentido de que eu estou aqui tranquilo, mas se vier alguém com uma energia ruim, ela consegue me atingir. Né? Eu não tenho defesa contra isso. Né? Então era bom que nem chegasse perto de mim, mas não. Se ela me atinge, é porque algo em mim permitiu que essa energia entrasse no meu campo. É isso que eu preciso investigar. Por que
quando vem uma pessoa com uma energia diferente, mais baixa, uma frequência mais baixa, aquilo consegue me atingir. Porque, vamos dizer assim, pelo plano original, não era para acontecer isso, né? A pessoa vem com aquela energia mais baixa, você tem a compreensão de que ela está assim por algum motivo, por algum estresse, por alguma pressão, mas você busca encontrar a melhor solução sem se deixar levar por aquele tipo de energia e sem se desestruturar por isso. Isso é o trabalho para a vida toda, né? De conseguir ter esse autocontrole, esse autoequilíbrio, para que a sua energia não entre na mesma faixa vibratória de alguém que esteja com uma energia mais baixa, né? E a gente indo para a base da questão, né? O que está aí, então, aí por trás dessa coisa do equilíbrio, da conciliação dos opostos, aí vem a carta do Hierofonte, que o Hierofonte justamente é quem? É quem faz esse trabalho de autoconhecimento. Na Grécia Antiga, o centauro Quiron, representado aqui no tarô mitológico como Hierofonte, ele é que ensinava aos jovens príncipes os segredos do universo, os segredos da vida, o propósito da vida, fazia essa conexão com o material, com o espiritual, ou seja, ele era aquele que tinha o conhecimento para poder passar para os jovens antes que eles iniciassem lá a vida adulta dele, que fossem trabalhar, etc. Então, como ele lá aqui no tarô, a gente vê ele representado aqui, ele está dentro de uma caverna, né? O que isso traz de imagem simbólica para a gente? Dentro da caverna é o nosso interior. Então, no nosso interior, nessa nossa essência divina, nesse nosso eu superior, como chamam, o nosso verdadeiro eu, ele tem a capacidade de trazer esse conhecimento, de trazer esse ensinamento, muitas vezes ensinamentos que nós até já temos, né, de outras vidas. Isso aí não é por causa que mudou-se, né, está numa nova encarnação, que o conhecimento que a pessoa tem, que já conseguiu acumular nas experiências passadas, isso aí não fica bloqueado. Vai bloquear, sim, aqueles conflitos ou aquelas questões que a pessoa ainda não consegue lidar, ou que, se ela souber, né, do passado, isso pode atrapalhar a encarnação presente. Isso aí é bloqueado. Agora, o conhecimento não é. Por isso que é importante o estudo, né? É a gente se perguntar, ao final de cada dia, o que eu fiz nesse dia em relação ao meu autoconhecimento, em relação a saber mais sobre mim mesmo e como funciona o universo que nós estamos inseridos, sobre o propósito da vida, aquelas perguntas cruciais, né? Da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde que eu vou depois daqui. Então, essas questões precisam ser feitas, né? Essa questão de caráter mais filosófico, mais profundas, estão inclusive na base da questão, porque ao se buscar esse conhecimento, é o caminho para esse equilíbrio necessário aqui, para que essa energia aí voltada para a realização material possa se manifestar. Então você vê, a gente não faz, né, uma conexão uma coisa com a outra, né? Para eu ter um sucesso num novo trabalho, num novo empreendimento, eu tenho que primeiro fazer um trabalho de autoconhecimento, entender a vida, como ela funciona, entender os meus opostos, aquilo que eu tenho de dualidade, né? Ora penso de um jeito, ora penso de outro.
tenho pensamentos positivos, tenho pensamentos, sentimentos negativos. Isso é que precisa ser observado e olha que a gente está falando só de uma questão de um trabalho, de uma atividade, né? Mas é muito profundo o que isso requer, sabe? Porque senão as pessoas, de maneira geral, elas vivem que nem um robô, repetindo o padrão de comportamento o tempo inteiro. Então, não tem aquelas pessoas que nunca param no emprego? Elas entram, aí, né, é novo, tudo anda e tal, daqui a pouco já está uma porcaria, já é ruim, já tem problema com um, com o outro, é mandado embora ou pede demissão. Aí passa um tempo, depois vem outro emprego, aí no começo tudo são flores, né? Tudo bem e tal, daqui a pouco tem uma briga com um, com o outro, sai. Esses padrões vão se repetindo. Se não tiver esse trabalho de autoconhecimento, não adianta. A oportunidade virá e vai ser perdida novamente. Por quê? Porque os padrões continuam atuando e vão continuar se manifestando. Por isso que é preciso ter esse entendimento da importância de equilibrar esses opostos, equilibrar a nossa própria energia, e isso vem através da intenção de fazer isso e da busca do conhecimento para chegar nesse caminho. Conhecimento aqui trazido pelo Hierofonte, conhecimento sobre nós mesmos e conhecimento do universo que nos cerca, né? Justamente para ter esse equilíbrio. E a gente indo aqui para a carta 5, que é influências do passado, né? Aí vem a carta do 8 de copas, que nesse contexto aqui fala de talvez uma desesperança no futuro. Então, quando a pessoa se coloca numa energia muito pessimista, que ela não vai conseguir as coisas, que os outros conseguem, mas eu não consigo, né? Isso já gera um bloqueio e faz como se fosse um filtro, que as oportunidades estão disponíveis, estão presentes, mas a pessoa não enxerga, porque ela está com foco muito no negativo, muito, às vezes, em questões do passado, no sentido se no passado não deu certo, então agora também não vai dar certo, sabe? Como se fosse repetir um padrão. Só vai repetir o padrão se não procurar identificá-lo e resolvê-lo. Mas fazendo isso, consegue superar essa questão e equilibrar essa energia para justamente conseguir ter perspectiva, né? Às vezes parece que as oportunidades não existem, mas é o contrário. As oportunidades estão disponíveis o tempo inteiro. Uma porta abre atrás da outra. Só que é preciso o quê? Bater na porta para que ela possa se abrir. É preciso caminhar em direção à porta, é preciso procurar, é preciso correr atrás, é preciso fazer. Essa carta dos 2 de ouros, ela dá essa mensagem da realização, de correr atrás, de buscar, né? Aquele buscador que vai atrás daquilo que ele deseja. Se ficar na lamentação ou na desesperança, isso não somente atrasa a solução da situação, né? Porque, de qualquer maneira, um dia tudo se resolve. Mas esse dia, às vezes, demora muito para chegar se ficar, sobretudo, nessa energia de desesperança. E a gente indo lá para a carta da posição 5, que é a influência do futuro, aí vem a carta do 3 de espadas. O 3 de espadas, ele traz a mensagem de que algo veio à tona, no sentido assim, algo que estava atrapalhando, que estava trazendo uma dificuldade, veio à tona. E aí, agora que a pessoa identificou, o problema era por causa disso aqui, agora ela consegue atrapalhar. Fazendo a relação com tudo que a gente falou aqui,
se faz esse trabalho de autoconhecimento, de harmonização dos opostos, vai chegar na questão, aqui do Três de Espadas, vai chegar na questão que está por trás desse padrão de comportamento que a vida parece um filme repetido. Está sempre se buscando, tenta, não consegue, ou começa uma coisa, para, não dá continuidade, ou começa, daqui a pouco dá errado, tudo começa bem, daqui a pouco tem algum problema. Então, se fizer essa busca aí que a gente está colocando, chega lá no Três de Espadas, onde o problema aparece, o problema vem à tona para ser resolvido, porque já pode ser resolvido, mas aí tem que ter intenção, e é aquilo que a gente falou no início. Se perguntar para a pessoa por que teve um problema lá no outro trabalho, ou algum novo projeto, a pessoa fala, por causa do chefe que era assim, por causa dos colegas que era assado. Se ficar nessa visão e não se perguntar, tá, o chefe era de um jeito, os colegas eram de outro, mas e eu? De que forma eu poderia ter reagido diferente? De que forma eu poderia ter feito diferente? Apesar deles serem dessa forma, de que forma eu poderia ter feito as coisas de uma forma melhor? Porque muitas vezes tem pessoas que não se dão bem com o chefe, mas tem pessoas que se dão bem, que não se dão bem com determinados colegas, mas outras se dão. Umas pessoas saem das empresas porque não se deram bem com o chefe ou com o colega, e outras pessoas continuam. Então, essas pessoas que continuaram, elas devem ter feito algo diferente. E algo diferente é sempre quando a pessoa para e diz assim, bom, vamos ver o que eu preciso mudar. O outro vai mudar no tempo dele. Mas o que eu preciso mudar? O que eu preciso me conscientizar para justamente fazer diferente, para que eu não perca as oportunidades, para que eu não repita os mesmos padrões. Inclusive, se fizer esse questionamento, ir nesse caminho, o que vem aqui na carta da posição 7? Vem a carta do Sol, que é a coisa mais clara, caminho mais aberto do que um caminho que tem o Sol como guia, mostrando que esse 2 de ouro que traz oportunidades, novas oportunidades, é algo que pode frutificar bastante. O Sol, se não fosse o Sol, como é que as plantas iriam crescer, se desenvolver e frutificar? Então, é saber que assim, tem a oportunidade de se seguir um caminho bem, com perspectivas bastante positivas, trazidas aí pelo Sol, mas é preciso fazer essa autoanálise aí que a gente está falando, que está mostrando aqui nas cartas anteriores. Agora, como influência aqui do ambiente, né? O que tá aí em volta da pessoa, né? Qual é a energia ali, o ambiente externo, vem a carta do 9 de espadas, que é justamente esse medo do futuro. Ele até pode se ligar ali com o 8 de copas, com essa coisa da desesperança, entendeu? Não resolver encontrar novos caminhos, ter o medo de andar no desconhecido, o medo de arriscar, o medo de se lançar às novas oportunidades. Não dá para esperar que as coisas venham até nós, as coisas não vão cair do céu no nosso colo. É preciso ter da nossa parte a intenção de agir, de procurar, de bater lá na porta, de aproveitar as oportunidades que vêm até nós, né, que nós buscamos, mas sem essa perspectiva negativa do futuro. Por que precisa? Por que se tem essa perspectiva? Ali, no 9 de espadas, você vê que isso aí é uma ilusão. As 3 fúrias estão ali apontando espadas para o Oreste, ele está ali com a mão na cabeça, mas as fúrias não existem, né? É tudo imaginação da cabeça dele. Então é preciso talvez
deixar um pouco de fazer um certo julgamento, sabe? Quando se tem uma oportunidade, aí de antemão já descarta essa oportunidade julgando que não vai dar certo, que vai dar errado e tal. É preciso talvez dar mais tempo, né? Deixar a coisa andar mais, frutificar mais, se desenvolver mais, para poder conseguir que o caminho se abra, se desenvolva. Então tem que ter cuidado aí com o julgamento precipitado, sabe? Descartar certas oportunidades porque, né, acredita-se que não vai dar certo, mas sem um motivo claro, um motivo forte, um motivo justificado para que tenha esse comportamento, sabe? É preciso saber que essa energia está presente e quando sentir que está indo por esse caminho, ter essa consciência e descartá-lo, porque se juntando dois de ouros com o sol, o caminho está aberto. Agora vai depender muito da gente querer trilhar esse caminho ou não, da nossa hesitação de trilhar ou não. E seguindo ali para a carta da posição 9, que é o 5 de copas, o 5 de copas ele traz aqui a mensagem, essas esperanças e temores, né? Ali a gente vê no 5 de copas 4 taças foram derrubadas no chão e tem uma taça em pé. Ou seja, mostrando que apesar de qualquer insucesso no passado, isso não quer dizer que seja insucesso no futuro. Ou seja, está faltando olhar o que tem de positivo, o que tem de disponível. Às vezes uma visão pessimista da vida embaça, coloca um monte de nuvem lá no sol e não permite a gente ver, né, que tem esperança, tem solução, tem caminhos disponíveis. Né? A taça ali, uma taça ainda ficou de pé, mostrando que é preciso talvez reconhecer, né, o que se tem, né, reconhecer aquilo que já se conquistou, né? Aquilo que tem, a gente quando tem essa visão pessimista da vida, a gente foca muito na escassez, do que eu não tenho. Eu queria e não tenho. E aí pode ter isso é uma boa oportunidade para virar esse jogo, começar a ver, tá, mas o que eu tenho? Né? Porque se focar muito na escassez, não vê o que tem. E todos nós sempre temos alguma coisa. É aquele ditado, né? Só dá valor quando perde, ou seja, a pessoa, né, não reconhece o que tem de bom, né, o que tem de positivo na vida, e aí quando perde aquilo é que vai ver que realmente eu tinha aquilo ali que eu não estava reconhecendo. Então, olhar um pouquinho mais aí, mudar essa visão talvez pessimista e olhar um pouquinho mais para o que tem, sabe? E saber que se procurar fazer o trabalho de autoconhecimento, se buscar as oportunidades, se abrir para essa autoanálise, o caminho aí é bastante positivo. E fechando aqui essa abertura aí, vem o 7 de paus na posição 10, que o 7 de paus aqui traz a mensagem dos desafios, ou seja, virão os desafios, né, para serem vencidos, ultrapassados, para que possamos conseguir as nossas metas, né? Não desanimar na primeira dificuldade que tiver, no primeiro não, né? Se está desenvolvendo um novo projeto, se aquilo não foi aprovado de pronto, ou se foi fazer alguma atividade, aquilo da primeira vez não deu certo, é não deixar que isso caia de novo nesse caminho lá da desesperança, lá do medo do futuro, do pessimismo, e tentar mais uma vez e saber que os desafios existem para serem transpostos, né? A gente tem que
tem que passar por cima, né? Tem que atravessá-los e não para nos paralisar. Então, talvez nessa questão que a gente falou do pré-julgamento, de julgar muito rápido uma coisa achando que não vai dar certo, é também quando se deparar com um objetivo ou com alguma dificuldade, saber que as dificuldades fazem parte do processo, né? E que se tiver calma, equilíbrio, harmonia, consegue superar os obstáculos, dando mais tempo para que as coisas possam se resolver e não logo de primeira, assim de pronto, achar que está tudo perdido, que não vai conseguir mais nada e entrar de novo numa ciranda aí de pessimismo que, como a gente já explicou, só atrasa o processo, que solução para tudo sempre existe, né? Sempre o todo está sempre buscando, está sempre trabalhando para que nós possamos ter alegria, felicidade, paz, harmonia, mas depende muito da nossa disposição de seguir esse caminho. E, inevitavelmente, nós vamos ter que nos confrontar com nós mesmos, nos questionarmos o que precisamos mudar, o que precisamos fazer diferente, para que as oportunidades que o todo coloca no nosso caminho, que nós possamos aproveitar e não passem, né? não escapem das nossas mãos, tá certo? Então essas são as reflexões agora para o mês de setembro, para o signo de Peixes. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui no Tarô Mitológico, tá certo? Obrigado e até lá!